A chuva martelava sem piedade no telhado de zinco da kitnet em Cidade Tiradentes. Cada gota soava como um martelo contra os sonhos que Isabela Santos, de 28 anos, tentava manter vivos. Sentada na única cadeira do cômodo de 15 metros quadrados, ela segurava com mãos trêmulas o papel amarelado que selaria seu destino, despejo em 10 dias por falta de pagamento. Seus olhos castanhos, normalmente doces e esperançosos, estavam vermelhos de tanto chorar. O cabelo escuro, sempre arrumado mesmo na simplicidade, agora caía desalinhado sobre o rosto magro. A blusa surrada de algodão, que uma vez fora branca, havia perdido o brilho depois de tantas lavagens na pia da cozinha. 3 semanas. Era o tempo que havia passado desde que a diretora da creche municipal a dispensara. Isabela, você é uma boa profissional, mas os cortes orçamentários, não podemos manter auxiliares sem formação completa. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença. Mais uma vez não ter terminado a faculdade de pedagogia a colocava para fora. Isabela não tinha família para recorrer. Aos 12 anos, quando seus pais morreram num acidente de carro na rodovia Presidente Dutra, ela foi para um orfanato na zona leste de São Paulo. Não era um lugar cruel, mas também não era um lar. Ali, aprendeu a não esperar muito da vida, a agradecer pelo pouco, a nunca sonhar alto demais. Diferentemente de muitas meninas que passaram pelo orfanato, Isabela nunca foi adotada. Era quieta demais, tímida demais, não chamava a atenção. Aos 18 anos, saiu com uma sacola de roupas doadas e um sonho: ser professora de crianças pequenas. Queria dar o carinho que nunca recebeu, ser para outras crianças o que ninguém foi para ela. Conseguiu uma bolsa parcial para pedagogia numa faculdade particular, mas precisava trabalhar para pagar o restante. Foram anos tentando equilibrar estudos e empregos de meio período. Faxineira de madrugada, babá aos fins de semana, atendente em loja de brinquedos. Quando a bolsa acabou no 3º ano, teve que trancar o curso. O sonho ficou pela metade, como tantas outras coisas em sua vida. O telefone tocou, cortando o silêncio pesado da tarde chuvosa. Era Letícia, sua única amiga verdadeira, colega dos tempos de orfanato que conseguira se dar bem na vida, como ela mesma dizia, trabalhando como governanta para famílias ricas. Isa, querida, tenho uma proposta para você, disse Letícia, sua voz animada contrastando com o humor sombrio de Isabela. Letícia, se for para limpar casa de rico metido, eu não tô com cabeça... Calma, ouve só. Lembra que te contei do patrão aqui em Campos do Jordão? O Gabriel? Isabela suspirou. O dono da empresa de tecnologia que é frio como um pinguim? Esse mesmo. Olha, a babá da filhinha dele pediu demissão. A criança tem só 10 meses, perdeu a mãe no parto. Ele tá desesperado procurando alguém. Letícia, eu não tenho experiência com bebês. Você tem algo melhor que experiência. Você tem coração. E ele paga bem, muito bem. 3.000 por mês, casa e comida incluídas. Isabela parou de respirar por um segundo. 3.000 reais era mais do que ela ganhara em qualquer emprego. Você tem certeza? Tenho. E Isa, você é uma criança. Lembra como você cuidava dos pequenos lá no orfanato? Como eles corriam para você quando tinham pesadelo? Era verdade. Isabela sempre fora a irmã mais velha no orfanato, aquela para quem os menores corriam quando se machucavam ou tinham medo. Ela inventava histórias, cantava canções de ninar, fazia penteados nas meninas. Era o que mais sentia falta, ter crianças para cuidar. Mas eu não sei nada sobre esse Gabriel. Ele é... complicado. Desde que a esposa morreu, ele virou uma pessoa diferente. Trabalha demais, quase não fala com a filha. A menina fica mais comigo e com a dona Rosa, que é a governanta, do que com o próprio pai. Isso é triste. É, mas talvez você consiga ajudar. Você sempre foi boa em cuidar de corações machucados. Isabela olhou ao redor da kitnet. A parede com infiltração, o fogão de 2 bocas que às vezes não funcionava,
A cama que também servia de sofá. Não tinha muito o que perder. Quando ele precisa que eu comece? Ontem, se fosse possível. Que tal amanhã? Naquela noite, Isabela fez a única coisa que possuía, sua mala de papelão comprada num brechó. Dentro, colocou suas poucas roupas, o único livro que conseguira comprar, Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, uma foto desbotada dos pais e sua maior herança, uma caixa de costura que pertencera à mãe. Não era muito, na verdade era quase nada, mas era tudo o que tinha. Antes de dormir, sentada na beirada da cama, Isabela abriu o livro de Paulo Freire numa página que sempre a consolava. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Talvez fosse isso que ela precisava, educar e ser educada por uma nova experiência. Talvez pela primeira vez na vida, alguém precisasse realmente dela. A viagem de ônibus de São Paulo para Campos do Jordão durou 4 horas. Isabela passou a maior parte do tempo olhando pela janela, vendo a paisagem urbana dar lugar às montanhas verdes da Serra da Mantiqueira. Era a primeira vez que saía da capital, e cada curva da estrada revelava um mundo que só conhecia por fotos. Campos do Jordão era exatamente como imaginara. Casas de arquitetura europeia, ruas limpas, ar puro que contrastava com a poluição paulistana. Mas também era intimidador. Tudo ali gritava dinheiro, de uma forma que a fazia sentir ainda mais deslocada. O endereço que Letícia dera ficava numa das áreas mais nobres da cidade. O ônibus a deixou num ponto, e ela teve que caminhar 15 minutos, arrastando a mala de papelão por ruas pavimentadas com pedras portuguesas. A casa de Gabriel Monteiro não era bem uma casa, era uma mansão. 3 andares de estilo colonial, jardins perfeitamente cuidados, uma cerca viva que devia custar mais que o salário anual de Isabela. O portão eletrônico, a garagem que abrigava 2 carros importados, as janelas enormes com vidros espelhados, tudo ali falava de um mundo ao qual ela nunca pertencera. Isabela parou na frente do portão, segurando firme na alça da mala. Por um momento pensou em voltar. Que diabos estava fazendo ali? Ela, uma órfã sem diploma, achando que podia cuidar do filho de um milionário. Mas então lembrou do aviso de despejo, da geladeira vazia, das noites em claro procurando emprego. Respirou fundo e tocou a campainha. Uma voz feminina respondeu pelo interfone. Sim? Oi, eu sou a Isabela Santos. Vim para a vaga de babá. Ah, sim, a Letícia me falou de você. Entre, querida. O portão se abriu com um zumbido eletrônico e Isabela caminhou por uma alameda de pedras até a porta principal. A casa era ainda mais imponente de perto. Janelas enormes, uma varanda que cercava todo o primeiro andar, jardins que pareciam saídos de revista. A porta se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Uma senhora de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, avental azul marinho, sorriu calorosamente. Você deve ser a Isabela. Eu sou Rosa, a governanta. Entre, entre. Dona Rosa tinha aquele jeito maternal que imediatamente tranquilizou Isabela. Enquanto a guiava pela casa, explicava detalhes com carinho genuíno. O Sr. Gabriel está numa reunião por videoconferência como sempre. A pequena Júlia está cochilando. Vou te mostrar seu quarto primeiro. A casa por dentro era ainda mais impressionante. Pé direito alto, móveis de madeira nobre, obras de arte nas paredes. Tudo limpo, organizado, mas havia algo frio no ambiente. Como se fosse um museu onde pessoas viviam, não um lar onde se criavam memórias. O quarto de Isabela ficava no 2º andar, ao lado do quarto da bebê. Era simples, mas confortável. Cama de solteiro, guarda-roupa, escrivaninha, uma janela que dava para os jardins. Depois da kitnet, aquilo parecia um palácio. A rotina é tranquila, explicou Dona Rosa, enquanto Isabela desempacotava suas poucas coisas. Júlia acorda por volta das 6. Eu ajudo com o café da manhã dela. Você fica com ela durante o dia. Mr. Gabriel trabalha no escritório até tarde, então ele quase não interfere. E a mãe da Júlia?
O rosto de Dona Rosa se entristeceu. Coitadinha. A Marina morreu no parto. Complicações que ninguém esperava. O Sr. Gabriel, ele nunca mais foi o mesmo. Deve ser muito difícil para ele. É, mas também é difícil para a Júlia. Ela precisa de carinho, de atenção. O pai ama ela, isso é claro, mas ele não sabe como demonstrar. Trabalha tanto que às vezes passa dias sem realmente olhar para a filha. Isabela assentiu, sentindo uma pontada familiar no peito. Conhecia bem a sensação de ser ignorada por quem deveria cuidar de você. Posso conhecê-la? Claro, vem comigo. O quarto da bebê era um sonho cor-de-rosa. Berço de madeira branca, mobile com bichinhos, uma poltrona de amamentação, estantes cheias de livros infantis. Mas no meio de toda aquela perfeição, Isabela notou algo que a tocou profundamente. Não havia fotos da mãe. Júlia estava acordando, fazendo aqueles ruidinhos que bebês fazem quando estão saindo do sono. Tinha cabelos castanhos claros, olhos grandes e curiosos, bochechas rosadas. Quando viu Isabela, não chorou. Apenas a observou com interesse. Oi, princesa, sussurrou Isabela, aproximando-se do berço. Eu sou a Isabela. Vou cuidar de você agora. Para sua surpresa, Júlia sorriu. Um sorriso banguela, cheio de babinha, mas genuíno. E naquele momento, Isabela soube que havia encontrado seu lugar. O primeiro encontro com Gabriel Monteiro aconteceu naquela mesma tarde, de forma abrupta e constrangedora. Isabela estava na sala de estar, no chão, brincando com Júlia. Havia improvisado uma brincadeira com blocos de madeira, cantando uma música que inventara na hora, quando ouviu passos pesados na escada. Dona Rosa, onde está? A voz parou no meio da frase. Isabela olhou para cima e viu um homem alto, de ombros largos, parado na entrada da sala. Gabriel Monteiro era exatamente como Letícia havia descrito. Bonito de uma forma aristocrática, cabelos escuros bem cortados, olhos azuis que pareciam sempre analisando algum problema complexo. Usava uma camisa social azul clara, calça de alfaiataria, mas havia uma tensão em sua postura que denunciava o estresse constante. Você deve ser a nova babá, disse ele, a voz controlada, mas não exatamente calorosa. Isabela se levantou rapidamente, quase tropeçando nos brinquedos espalhados. Sim, senhor. Sou Isabela Santos. Gabriel assentiu brevemente, o olhar já se desviando para a filha, que havia parado de brincar para observar o pai. A Júlia se comportou bem? Sim, ela é um anjo. Muito esperta para a idade. Pela primeira vez, Gabriel realmente a olhou. Seus olhos percorreram rapidamente o rosto de Isabela, como se estivesse fazendo uma avaliação. Ela se sentiu exposta, inadequada de alguma forma. Dona Rosa explicou as regras da casa? Explicou sim. Ótimo. Preciso que entenda que valorizo eficiência e discrição. Júlia tem uma rotina específica que deve ser seguida. Horários de alimentação, sono, banho. Tudo está anotado numa agenda que Dona Rosa tem. Entendi. Trabalho em casa a maior parte do tempo. Meu escritório é no primeiro andar e não devo ser incomodado exceto em emergências. Tenho reuniões importantes que exigem concentração total. Isabela assentiu, sentindo-se cada vez menor. Gabriel falava como se ela fosse mais uma funcionária da empresa, não alguém que cuidaria de sua filha. Alguma pergunta? Não, senhor. Bem. Ele se abaixou e pegou Júlia no colo, mas de forma mecânica, como se cumprisse uma obrigação. A bebê o olhou com expectativa, mas Gabriel logo a devolveu ao tapete. Tenho uma reunião em 5 minutos. Dona Rosa pode esclarecer qualquer dúvida. E com isso, ele se foi. Isabela ficou ali parada, processando o encontro. Havia algo profundamente triste naquele homem. Algo que ia além da dor pela perda da esposa. Era como se ele estivesse vivendo no automático, cumprindo funções sem realmente estar presente. Júlia começou a choramingar, estendendo os bracinhos na direção onde o pai havia desaparecido. Isabela a pegou no colo, sentindo o corpinho quente se aconchegar contra ela.
Eu sei, pequena, sussurrou. Ele te ama. Só não sabe como mostrar. Naquela noite, depois que Júlia dormiu, Isabela ficou acordada na cama, olhando o teto. Pensou no contraste gritante entre sua vida anterior e aquele lugar. A casa era linda, confortável, segura. Mas havia algo vazio ali, uma ausência que ia além da falta física da mãe de Júlia. Era uma casa onde as pessoas viviam lado a lado, mas não verdadeiramente juntas. Gabriel no seu escritório, imerso em planilhas e reuniões. Dona Rosa cuidando da estrutura, mantendo tudo funcionando. E Júlia, uma bebê de 10 meses, crescendo em meio a tanto conforto material, mas com sede de algo que nenhum dinheiro podia comprar. Atenção genuína, presença real, amor demonstrado. Isabela conhecia bem essa sede. Havia crescido cercada de crianças no orfanato, mas sempre sentindo que faltava algo. A diferença era que ela sempre soubera o que faltava. Uma família. Aqui, eles tinham uma família, mas era como se não soubessem como ser uma. Talvez fosse exatamente isso que Júlia precisava. Alguém que entendesse o que significava se sentir sozinha, mesmo quando rodeada de pessoas. Alguém que soubesse que carinho não era apenas trocar fraldas e dar mamadeira, mas olhar nos olhos, conversar, estar verdadeiramente presente. Pela primeira vez desde que chegara a Campos do Jordão, Isabela sorriu. Talvez não tivesse diploma, talvez não soubesse nada sobre tecnologia ou negócios, mas sabia sobre corações que precisavam de cuidado. E talvez, só talvez, fosse exatamente isso que aquela casa estava precisando. Do quarto ao lado, ouviu Júlia fazendo aqueles ruidinhos suaves que bebês fazem quando sonham. Isabela fechou os olhos, sentindo-se em paz pela primeira vez em semanas. Não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que havia encontrado sua próxima missão. Ajudar uma bebê a crescer feliz e, quem sabe, no processo, ajudar um pai a redescobrir como amar. Os primeiros dias de Isabela na mansão de Gabriel se desenrolaram numa rotina quase mecânica. Acordava às 6 da manhã, preparava a mamadeira de Júlia, dava banho na bebê, organizava as roupinhas, brincava no tapete da sala. Gabriel aparecia brevemente durante o café da manhã, sempre com o celular na mão, beijava distraidamente a testa da filha e desaparecia no escritório até a noite. Dona Rosa havia se tornado sua única companhia adulta. A governanta que trabalhava para Gabriel há 5 anos contava histórias sobre como a casa era diferente antes da tragédia. A Marina era uma alegria, dizia enquanto dobrava roupinhas de Júlia. Ria alto, cantava enquanto cozinhava, enchia a casa de flores. O senhor Gabriel sorria naquela época, sorria de verdade. E depois que ela morreu, ele se fechou completamente. Trabalha 16 horas por dia, como se pudesse fugir da dor se mantendo ocupado. A empresa dele cresceu muito, mas ele meio que desapareceu. Isabela observava Gabriel pelos corredores, sempre com aquela postura tensa, sempre falando ao telefone sobre métricas de engajamento e valuation. Era como se ele tivesse construído uma bolha ao redor de si mesmo, onde números e planilhas ocupavam o lugar onde deveria estar o luto. Júlia, por sua vez, era uma criança fácil durante o dia. Sorria com facilidade, brincava contente, comia bem. Mas Isabela notava algo. A bebê sempre olhava na direção do escritório do pai, como se esperasse que ele aparecesse. E quando Gabriel passava pela sala sem parar para brincar, Júlia ficava inquieta, choramingando baixinho. Ela sente falta dele, comentou Isabela com Dona Rosa numa tarde. Sente, mas ele não percebe. Acha que estar na mesma casa já é suficiente. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Dona Rosa precisou sair para uma consulta médica urgente. Uma dor no peito que a preocupava há dias. Gabriel estava numa reunião importante por videoconferência com investidores americanos. Uma dessas que não podia ser interrompida de jeito nenhum. Você consegue ficar sozinha com a Júlia até eu voltar? Perguntou Dona Rosa vestindo a capa de chuva. Claro, vá tranquila. Se precisar de alguma coisa, o Sr. Gabriel está ali no escritório, mas
mas só em emergência. Eu sei. A tarde passou tranquila. Isabela brincou com Júlia, deu a papinha de jantar, leu historinhas. Por volta das 7 da noite, colocou a bebê no berço para dormir. Júlia fechou os olhinhos quase imediatamente, exausta depois de um dia ativo. Isabela desceu para a cozinha para preparar um lanche quando ouviu o primeiro choro. Não era incomum. Bebês acordam, choram um pouco e voltam a dormir. Subiu devagar, esperando encontrar Júlia se acomodando novamente. Mas quando chegou ao quarto, Júlia estava de pé no berço, chorando com uma intensidade que ela nunca havia visto. Não era choro de fome, sede ou fralda suja. Era algo mais profundo, mais desesperado. Oi, meu amor. O que foi? Isabela a pegou no colo, verificando se estava com febre, se tinha se machucado. Nada. Júlia continuava chorando, o rostinho vermelho de tanto esforço. Tentou de tudo. Mamadeira, música, caminhada pelo quarto, brinquedos. Nada funcionava. O choro só intensificava, ecoando pela casa silenciosa. Isabela começou a ficar desesperada. E se fosse algo sério? E se ela não soubesse o que fazer? Por um momento, pensou em bater na porta do escritório de Gabriel, mas lembrou da advertência sobre a reunião importante, sobre como ele valorizava não ser incomodado. E se ele ficasse irritado? E se achasse que ela era incompetente? Então, abraçou Júlia com mais força e tomou uma decisão. Se a bebê não conseguia se acalmar no berço, talvez precisasse de algo mais primitivo, mais básico. Pegou um cobertor macio do armário, espalhou no chão ao lado do berço e se deitou com Júlia no colo. Shhh, meu anjo, sussurrou, acariciando os cabelos suados da bebê. Eu estou aqui, não vou sair daqui. Júlia continuou chorando, mas parecia um pouco menos desesperada. Isabela começou a cantar baixinho, uma canção de ninar que aprendera no orfanato. Uma música que as cuidadoras cantavam quando as crianças tinham pesadelos. Dorme, meu bem, dorme em paz. O mundo lá fora pode esperar. Aqui nos meus braços você está, e nada de mal vai te encontrar. Gradualmente, o choro foi diminuindo. Júlia relaxou contra o peito de Isabela, os soluços se transformando em respiração ofegante, depois em respiração normal. Seus olhinhos começaram a ficar pesados. Isabela não se atreveu a se mover. Ficou ali, no chão duro do quarto, segurando a bebê que finalmente adormecera. O cobertor era fino, o piso era frio, mas ela não ligava. Júlia estava em paz, e isso era tudo o que importava. O sono também a venceu. Exausta física e emocionalmente, Isabela adormeceu ali mesmo no chão, com Júlia segura em seus braços. Gabriel terminou a reunião às 11h30 da noite. 3 horas falando com investidores de São Francisco sobre a rodada Series A da sua startup educacional. Números, projeções, métricas de crescimento, tudo havia saído perfeitamente. Era o tipo de vitória profissional que costumava energizá-lo. Mas naquela noite, enquanto desligava o notebook e guardava os documentos, sentia apenas o vazio familiar que o acompanhava desde a morte de Marina. Sucesso nos negócios tinha perdido o sabor quando não havia mais ninguém para compartilhar. Subiu as escadas devagar, corpo pesado de cansaço. Fazia parte da sua rotina dar uma olhada em Júlia antes de ir dormir, mesmo que ela já estivesse dormindo. Era um dos poucos momentos em que se permitia parar e apenas olhar para ela. Empurrou suavemente a porta entreaberta do quarto da bebê e parou na soleira. A cena à sua frente o deixou completamente imóvel. Isabela estava deitada no chão ao lado do berço, dormindo profundamente. Júlia repousava em seus braços, o rostinho relaxado, uma das mãozinhas agarrada na blusa de Isabela. Um cobertor fino cobria ambas, mas era evidente que Isabela havia sacrificado seu próprio conforto para acalmar a filha. Gabriel se aproximou devagar, como se temesse quebrar a magia daquele momento. À luz suave do abajur, podia ver que Isabela tinha marcas de lágrimas secas no rosto. Ela havia chorado junto com Júlia. Seus cabelos estavam desarrumados, a blusa amarrotada. Havia algo de maternal na forma como segurava a bebê,
algo natural, instintivo. Por um momento, Gabriel se permitiu apenas observar. Quando foi a última vez que vira Júlia dormir tão profundamente? Quando foi a última vez que ela parecia tão segura? Uma onda de emoções o atingiu de forma inesperada. Gratidão, primeiro. Gratidão por ter alguém que se importava tanto com sua filha. Depois, culpa. Culpa por não ter ouvido o choro, por não ter estado disponível quando Júlia precisou. E então algo mais complexo, mais perturbador. A percepção de que estava olhando para uma imagem do que família deveria ser. Não era só que Isabela estava cuidando de Júlia. Era a forma como cuidava, sem obrigação, sem limite de horário, sem cálculos. Ela estava ali simplesmente porque Júlia precisava. Gabriel se lembrou de Marina, de como ela costumava cantar para o bebê ainda na barriga, de como planejava cada detalhe do quarto, cada brinquedo, cada livro de histórias. Marina teria feito exatamente isso. Dormir no chão se fosse preciso, sem pensar duas vezes. A dor familiar da perda o atingiu, mas desta vez, misturada com algo diferente. Não era apenas saudade do que havia perdido, mas reconhecimento do que estava vendo. Alguém amando sua filha de forma genuína, desinteressada. Silenciosamente, Gabriel desceu até o armário de roupas de cama e pegou um cobertor mais quente. Voltou ao quarto e, com cuidado extremo, cobriu Isabela e Júlia. Apagou o abajur, deixando apenas a luz do corredor filtrando pela porta entreaberta. Antes de sair, parou mais uma vez para olhar. Isabela suspirou no sono, apertando Júlia um pouco mais contra si. A bebê, mesmo dormindo, pareceu se acomodar melhor no abraço. Gabriel desceu para seu próprio quarto, mas não conseguiu dormir imediatamente. Ficou olhando o teto, processando o que havia visto. Em 3 semanas, Isabela tinha feito algo que ele não conseguira em 10 meses. Fazer Júlia se sentir verdadeiramente segura. E pela primeira vez desde a morte de Marina, Gabriel se perguntou se estava sendo um bom pai apenas provendo materialmente para sua filha. Se estar na mesma casa era suficiente, ou se Júlia precisava de algo mais. Algo que ele tinha medo de oferecer porque significava se abrir novamente para a possibilidade de perder. Isabela acordou com o pescoço dolorido e o corpo enrijecido. Por um momento não sabia onde estava. Depois lembrou. O chão do quarto de Júlia, a noite de choro inconsolável, a decisão de ficar ali até a bebê se acalmar. Júlia ainda dormia em seus braços, respiração profunda e regular. Parecia ter descansado melhor do que em semanas. Isabela sorriu, ignorando o desconforto físico. Havia valido a pena. Cuidadosamente, levantou-se e colocou Júlia no berço. A bebê resmungou um pouco, mas não acordou. Era cedo ainda. 6 da manhã. Dona Rosa não chegava até às 7. Desceu para a cozinha para preparar café, ainda processando a noite anterior. Havia algo na forma como Júlia havia chorado que ia além de um simples mal-estar. Era como se a bebê estivesse expressando uma angústia mais profunda, uma carência que ia além das necessidades físicas. Estava mexendo os ovos mexidos quando ouviu passos na escada. Gabriel apareceu na porta da cozinha, já vestido para trabalhar, mas com uma expressão diferente da habitual. Menos fechada, mais atenta. "Bom dia", disse ele, a voz mais suave que de costume. "Bom dia, Sr. Gabriel. O café está quase pronto." "Isabela?" Ele se aproximou, hesitante. "Sobre ontem à noite." Ela se virou, subitamente nervosa. "Desculpe se fiz alguma coisa errada. A Júlia estava muito agitada e eu não queria incomodá-lo na reunião. Você não fez nada errado." Gabriel a interrompeu. "Na verdade, eu queria agradecer." Isabela piscou, surpresa. "Agradecer?" "Julgar dormiu melhor ontem do que em semanas, e eu vi como você cuidou dela." "Ah." Isabela sentiu o rosto esquentar. Foi instinto. Ela precisava se sentir segura. Gabriel ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando as palavras. "Você tem experiência com crianças?"
Não profissionalmente, mas cresci num orfanato. Cuidava dos pequenos quando eles tinham medo ou pesadelos. Aprendi que às vezes eles só precisam saber que alguém está ali, presente de verdade. Presente de verdade, repetiu Gabriel, como se a frase tivesse um significado especial para ele. Sim, não apenas no mesmo prédio ou na mesma casa, mas presente, disposto a dividir o desconforto junto com eles. Gabriel a olhou por um longo momento, e Isabela teve a estranha sensação de que ele estava vendo ela realmente pela primeira vez. Não apenas como a funcionária que cuidava de sua filha, mas como uma pessoa com experiências e sabedoria próprias. Posso fazer uma pergunta? Disse ele finalmente. Claro. O que você acha que Júlia precisa? Além das necessidades básicas, quero dizer. A pergunta pegou Isabela de surpresa. Gabriel nunca havia pedido sua opinião sobre nada relacionado à criação da filha. Sempre transmitia a impressão de que tinha tudo sob controle, de que sabia exatamente o que estava fazendo. Ela precisa sentir que é importante, disse Isabela lentamente, escolhendo as palavras com cuidado. Não apenas cuidada, mas valorizada. Crianças sentem quando são uma obrigação versus quando são uma alegria. Gabriel ficou muito quieto. Isabela se perguntou se havia falado demais, se havia cruzado alguma linha invisível. E você acha que ela não se sente valorizada? Perguntou ele a voz baixa. Isabela hesitou. Era uma pergunta perigosa que podia custar seu emprego. Mas olhou nos olhos azuis de Gabriel e viu algo que não esperava. Vulnerabilidade genuína. Ele realmente queria saber. Acho que ela sente que você a ama, disse cuidadosamente. Mas talvez não sinta que você gosta de estar com ela. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Gabriel não se irritou, não se defendeu. Apenas assentiu devagar, como se ela tivesse confirmado algo que ele já suspeitava. Eu não sei como fazer isso, admitiu finalmente. Não sei como estar presente sem me machucar toda vez que olho para ela e lembro da Marina. Era a primeira vez que Gabriel mencionava a esposa na frente de Isabela. A primeira vez que mostrava qualquer sinal da dor que carregava. Isabela sentiu seu coração se apertar. Mas a Júlia não é uma lembrança da perda, disse suavemente. Ela é a continuação do amor que vocês tinham. Gabriel a olhou com uma expressão que era quase de surpresa, como se essa perspectiva nunca tivesse ocorrido a ele. Naquele momento, Dona Rosa chegou, interrompendo o momento com seu bom dia alegre e o barulho das chaves. Gabriel se afastou, voltando à postura profissional habitual. Preciso me preparar para uma reunião. Obrigado pelo café. Mas ao sair da cozinha, ele parou na porta e olhou para trás. Isabela? Sim. Se Júlia chorar de novo, pode me chamar, mesmo que eu esteja trabalhando. Isabela sorriu. Pode deixar. E pela primeira vez desde que chegara àquela casa, ela sentiu que talvez sua presença ali fosse sobre mais do que apenas cuidar de uma bebê. Talvez fosse sobre ajudar uma família a se curar. Depois daquela noite no chão do quarto de Júlia, algo sutil, mas significativo mudou na dinâmica da casa. Gabriel não se tornou subitamente caloroso ou presente. Isso teria sido irreal demais. Mas começou a aparecer mais. Uma parada rápida na sala onde Isabela brincava com Júlia. Uma pergunta sobre como a bebê havia dormido. Olhares que duravam 1 segundo a mais que o necessário. Na primeira semana foram pequenos sinais. Gabriel desceu para a cozinha durante o café da manhã de Júlia e ficou alguns minutos observando Isabela dar papinha. Não disse nada, apenas assistiu com uma expressão pensativa enquanto Isabela fazia aviõezinhos com a colher e Júlia ria, batendo as mãozinhas no cadeirão. Ela sempre foi assim animada para comer? Perguntou ele de repente. Isabela olhou por cima do ombro, surpresa por ele ainda estar ali. Não. No começo ela era meio apática, mas agora que a gente criou uma rotina de brincadeiras na hora da comida... Que tipo de rotina? Nada científico. Isabela sorriu.
limpando o rostinho de Júlia. Só converso com ela, explico o que está comendo, faço algumas palhaçadas. Crianças pequenas gostam de sentir que a hora da comida é divertida, não uma obrigação. Gabriel assentiu, absorvendo a informação como se fosse um insight de negócios. Mas havia algo mais suave em sua expressão, menos analítico. Você estudou pedagogia, não é? Dona Rosa me contou. Estudei 3 anos. Não terminei. Isabela sentiu a familiar pontada de inadequação. Por quê? Dinheiro. Precisava trabalhar para me sustentar. Gabriel ficou quieto por um momento. Deve ter sido difícil largar algo que gostava. Foi. Mas a vida nem sempre segue nossos planos, né? Não. Mesmo. Havia uma melancolia na voz dele que fez Isabela se perguntar se ele estava falando sobre educação ou sobre algo muito mais pessoal. Foi na segunda semana que Gabriel tomou a decisão que mudaria tudo. Isabela estava na biblioteca, um ambiente que antes era estritamente proibido para funcionários. Júlia havia adormecido no carrinho depois do almoço, e Isabela não resistiu à tentação de olhar as estantes. Centenas de livros, muitos sobre educação, desenvolvimento infantil, psicologia. Era como encontrar um tesouro. Estava folheando um livro sobre desenvolvimento cognitivo na primeira infância, quando Gabriel apareceu na porta. Desculpe, disse ela imediatamente fechando o livro. A Júlia estava dormindo e eu... Não precisa se desculpar. Pode usar a biblioteca quando quiser. Isabela o olhou confusa. Mas a Dona Rosa disse que era área restrita. Mudei de ideia. Gabriel se aproximou, observando o livro em suas mãos. Piaget. Boa escolha. Você conhece? Estudei um pouco quando estava desenvolvendo o conceito da empresa. Educação infantil digital. É sobre isso que sua empresa faz? Gabriel hesitou, como se não estivesse acostumado a explicar seu trabalho para funcionários. Desenvolvemos aplicativos educacionais para crianças de 0 a 6 anos. Jogos que ensinam conceitos básicos de matemática, linguagem, coordenação motora. Que interessante. Isabela realmente parecia fascinada. E funciona? Quer dizer, crianças tão pequenas conseguem aprender através de tecnologia? Segundo nossos testes, sim. Mas... Gabriel parou, como se estivesse prestes a admitir algo que o incomodava. Mas... Às vezes eu me pergunto se não estamos substituindo interação humana por telas. Se não estamos perdendo algo importante no processo. Isabela assentiu pensativa. No orfanato onde cresci, a gente não tinha quase nenhuma tecnologia. Mas as crianças aprendiam muito brincando entre elas, inventando histórias, criando jogos. Havia algo orgânico nisso. Orgânico como? Como se o aprendizado acontecesse naturalmente, através de conexões reais entre as pessoas. A criança mais velha ensinando a menor, todo mundo contribuindo com um pedacinho do conhecimento. Gabriel a observou com crescente interesse. Você tem uma perspectiva interessante sobre educação. Só experiência prática, nada teórico. Às vezes, experiência prática vale mais que teoria. Havia algo na forma como ele falou que fez Isabela se sentir vista, valorizada de uma forma que não experimentava há muito tempo. Posso te fazer uma pergunta? Disse Gabriel de repente. Claro. Você gostaria de dar uma opinião sobre um projeto que estou desenvolvendo? Isabela piscou, surpresa. Eu? Estou criando um aplicativo novo, voltado para bebês de 6 meses a 2 anos. Algo que pais possam usar junto com os filhos, não para substituir a interação, mas para enriquecê-la. E você quer minha opinião? Quero alguém que entenda realmente de crianças. Não apenas dados e estatísticas, mas o lado humano. O que realmente importa no desenvolvimento infantil. Isabela sentiu uma mistura de excitação e nervosismo. Nunca ninguém havia pedido sua opinião profissional sobre algo importante. Eu gostaria muito. Ótimo. Você pode subir ao meu escritório depois que Júlia acordar? O escritório de Gabriel era impressionante. 2 telas de computador enormes, quadros brancos cheios de diagramas,
pilhas de documentos organizados com precisão militar. Mas o que mais chamou a atenção de Isabela foram os protótipos de brinquedos espalhados pela mesa. Blocos coloridos, quebra-cabeças simples, objetos de texturas diferentes. Estou tentando criar uma ponte entre o digital e o físico, explicou Gabriel, mostrando uns esboços na tela. Um aplicativo que ensine conceitos básicos, mas que incentive a criança a praticar no mundo real. Isabela se aproximou, estudando os desenhos. Havia algo familiar naqueles conceitos, como se ela já tivesse visto crianças aprendendo exatamente daquele jeito. Posso sugerir uma coisa? Por favor. E se, em vez de a criança usar sozinha, o aplicativo fosse pensado para dois? Tipo, a criança e o cuidador juntos? Gabriel franziu a testa. Como assim? No orfanato, eu percebia que as crianças aprendiam melhor quando se sentiam acompanhadas. Não era só absorver informação, era dividir a descoberta com alguém. Nossa, olha só, era tão importante quanto o próprio aprendizado. Gabriel digitou algumas notas rapidamente. Continue. E se o aplicativo desse missões simples que precisassem ser cumpridas fora da tela, tipo, encontre 3 objetos redondos na casa ou faça uma torre com 5 blocos? O app seria só o ponto de partida para uma aventura real. Interessante, muito interessante. Isabela se empolgou, esquecendo temporariamente que estava falando com um CEO milionário. E poderia ter histórias. Crianças adoram narrativas. Em vez de só exercícios, poderia ser uma jornada de um personagem que precisa da ajuda da criança para resolver problemas. Gabriel parou de digitar e a olhou diretamente. Você tem ideia de como isso poderia revolucionar a forma como pensamos educação digital infantil? Eu não sei sobre revolução, só sei o que funciona com crianças. É exatamente isso que eu precisava ouvir. Eles passaram a tarde toda discutindo ideias. Gabriel mostrava conceitos, Isabela sugeria adaptações baseadas em sua experiência. Gradualmente, a conversa se tornou menos formal, mais colaborativa. Gabriel ria das histórias que Isabela contava sobre as travessuras das crianças no orfanato. Isabela se impressionava com a paixão genuína que ele demonstrava por educação. Posso perguntar por que você escolheu trabalhar com educação infantil? Disse Isabela quando fizeram uma pausa para café. Gabriel ficou quieto por um momento. Minha esposa era pedagoga. Quando descobrimos que ela estava grávida, passamos meses conversando sobre como queríamos educar nossa filha. Marina tinha teorias incríveis sobre desenvolvimento infantil. Era a primeira vez que ele falava de Marina de forma espontânea, sem dor aparente na voz. Ela influenciou o conceito da empresa? Completamente. Cada produto que desenvolvemos tem um pouco das ideias dela. Gabriel sorriu, mas era um sorriso triste. Às vezes acho que continuo tocando a empresa como uma forma de manter ela viva. E é ruim isso? Não sei. Às vezes sinto que estou tão focado em honrar a memória dela que esqueço de viver o presente. Isabela assentiu. Entendo. É como se você estivesse preservando algo importante, mas se esquecendo de que a vida continua. Exato. Gabriel a olhou com surpresa. É exatamente isso. No orfanato eu fazia a mesma coisa com a memória dos meus pais. Guardava cada lembrança como se fosse sagrada, mas isso me impedia de criar memórias novas. E como você mudou isso? Percebi que honrar quem a gente ama não significa parar de viver. Significa viver de uma forma que eles ficassem orgulhosos. Gabriel ficou muito quieto, absorvendo as palavras. Havia algo na simplicidade com que Isabela explicava conceitos complexos que o tocava profundamente. Você é muito sábia para alguém que não terminou a faculdade, disse ele finalmente. Experiência de vida ensina muito. Ensina mesmo. A partir daquele dia, Gabriel começou a incluir Isabela nas reuniões sobre o projeto. Inicialmente, ela só observava, intimidada pela linguagem técnica e pelos termos de negócios. Mas, gradualmente, Gabriel passou a pedir sua opinião diretamente. Isabela, o que você acha desse fluxo de usuário? Isabela.
Essa narrativa faz sentido para uma criança de 2 anos. Isabela, como você explicaria esse conceito de forma simples? Os desenvolvedores, inicialmente céticos sobre a presença de uma babá nas reuniões, logo começaram a valorizar suas contribuições. Isabela tinha um jeito de ir direto ao ponto, de simplificar o complexo, de lembrar que o objetivo final era sempre uma criança se divertindo enquanto aprendia. Vocês estão complicando demais, disse ela numa reunião sobre interface. Criança pequena não quer 1000 opções. Quer 3 coisas: cores bonitas, sons gostosos e a sensação de que conseguiu fazer algo legal. O programador mais velho da equipe riu. Ela tem razão. Estamos criando para adultos, não para crianças. É o que sempre acontece, concordou Gabriel. Perdemos o foco no usuário final. Depois dessa reunião, Gabriel pediu para falar com Isabela em particular. Você já pensou em terminar o curso de pedagogia? A pergunta pegou Isabela desprevenida. Eu não tenho condições financeiras. E se eu custeasse? Isabela o olhou, chocada. Gabriel, você não pode. Posso e quero. Suas contribuições para este projeto valem muito mais que o investimento em sua educação. E além disso, ele hesitou. Acho que você tem potencial para muito mais que cuidar da Júlia. Mas eu gosto de cuidar dela. Eu sei, e espero que continue. Mas você poderia fazer as 2 coisas, estudar de manhã, trabalhar à tarde, ou estudar online, no seu próprio ritmo. Isabela sentiu os olhos marejarem. Ninguém nunca havia investido nela daquela forma, acreditado em seu potencial. Por que está fazendo isso? Gabriel a olhou diretamente nos olhos. Porque você me fez lembrar por que comecei esta empresa. Não pelos números ou pelo lucro, mas pela possibilidade de impactar positivamente a vida das crianças. E porque... Ele parou, como se estivesse prestes a dizer algo que o exporia demais. Por quê? Porque você fez algo que eu não conseguia fazer há meses. Fez Júlia sorrir. Fez ela se sentir amada. E, de alguma forma, fez eu me lembrar de como é importante estar presente para quem a gente ama. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Isabela sentia que algo estava mudando entre eles. Algo que ia além da relação profissional ou da gratidão por cuidar de Júlia. Gabriel. Sei que é complicado, ele disse rapidamente. Sei que mistura trabalho com outras coisas, mas não consegui evitar perceber como você transformou esta casa. Como transformou minha filha. Como está me transformando também. Isabela sentiu o coração acelerar. Eu sinto isso também, mas tenho medo. Medo de quê? De que quando você perceber quem eu realmente sou, uma órfã sem diploma, sem família, sem nada para oferecer, você mude de ideia. Gabriel se aproximou devagar. Isabela, você já me mostrou quem é. É alguém que dorme no chão para consolar uma criança que nem é sua. Alguém que vê potencial onde outros veem problemas. Alguém que faz uma casa virar um lar apenas por estar nela. E você? Tem certeza de que está pronto para sentir essas coisas de novo? Gabriel suspirou. Não sei se estou pronto. Mas sei que não quero mais fingir que não estão acontecendo. Eles se olharam por um longo momento, o peso das palavras não ditas pairando entre eles. Não houve beijo, não houve declaração dramática. Apenas o reconhecimento mútuo de que algo precioso estava crescendo entre eles. E pela primeira vez desde que chegara àquela casa, Isabela se permitiu sonhar que talvez, apenas talvez, ela pudesse ter encontrado não apenas um emprego, mas um lar. As semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Isabela. Pela primeira vez, sentia que pertencia a algum lugar. Não apenas como funcionária, mas como parte de algo maior. Gabriel a incluía em todas as decisões sobre Júlia, pedia sua opinião sobre o desenvolvimento do aplicativo e, mais importante, falava com ela como uma igual. Eles haviam desenvolvido uma rotina reconfortante. Manhãs com Júlia, tardes trabalhando no projeto, noites conversando na biblioteca depois que a bebê dormia.
Gabriel contava histórias sobre os primeiros dias da empresa. Isabela compartilhava memórias do orfanato. Não havia pressa, não havia pressão. Apenas dois adultos descobrindo que gostavam um do outro. Júlia estava florescendo. Ria mais, dormia melhor e havia desenvolvido uma clara preferência pela companhia de Isabela e Gabriel juntos. Quando os três estavam na mesma sala, a bebê ficava visivelmente mais alegre, como se entendesse instintivamente que aquela configuração estava certa. Olha só isso, disse Gabriel numa tarde, enquanto observava Júlia bater palminhas quando via Isabela entrar na sala. Ela fica feliz só de te ver. Ela fica feliz quando vê nós dois juntos, corrigiu Isabela, notando como Júlia estendia os bracinhos alternadamente para ela e para o pai. É verdade. Gabriel sorriu, aquele sorriso que estava se tornando mais frequente, mais natural. Acho que ela aprova. Aprova o quê? Isabela perguntou, embora soubesse exatamente do que ele estava falando. Isto, nós, o que quer que seja que está acontecendo aqui. Eles ainda não haviam se beijado, ainda não haviam oficializado nada. Mas havia uma intimidade crescente entre eles, uma familiaridade que se desenvolvia através de pequenos gestos. Mãos que se tocavam ao passar documentos, olhares que duravam mais que o necessário, conversas que se estendiam até tarde da noite. Isabela havia começado o curso de pedagogia online, financiado por Gabriel. Estudava nas manhãs de sábado, quando ele ficava com Júlia, criando uma dinâmica que parecia natural para todos. Dona Rosa observava tudo com aprovação maternal, ocasionalmente comentando que a casa não estava mais silenciosa como um mausoléu. O senhor está diferente, disse ela a Gabriel numa manhã, enquanto Isabela brincava com Júlia no jardim. Mais presente. Me sinto mais presente, admitiu Gabriel, mais conectado com tudo. A Isabela fez bem para vocês dois. Gabriel assentiu, observando pela janela como Isabela ensinou Júlia a tocar as pétalas de uma flor. Fez mesmo. Foi exatamente nesse momento de contentamento que tudo mudou. A campainha tocou numa quinta-feira de manhã, enquanto Isabela dava banho em Júlia. Dona Rosa havia saído para fazer compras. Gabriel estava numa videoconferência importante com investidores japoneses. Isabela envolveu Júlia numa toalha fofinha e desceu para atender, ainda com os cabelos presos de qualquer jeito e uma blusa molhada. Quando abriu a porta, encontrou uma mulher que fez seu estômago despencar. Alta, loira, elegante de uma forma que parecia natural, não construída. Usava um casaco de lã camel, sapatos de salto que provavelmente custavam mais que o salário mensal de Isabela, e carregava uma mala de viagem pequena, mas claramente cara. Mas o que mais impressionou Isabela foram os olhos da mulher, verdes, inteligentes e exatamente iguais aos de Júlia. Oi, disse a mulher, com um sorriso hesitante. Você deve ser a babá, eu sou Amanda, Amanda Monteiro. O sobrenome atingiu Isabela como um soco. Monteiro. Ela ainda usava o sobrenome de Gabriel. Eu... posso ajudar? Conseguiu dizer, apertando Júlia contra si instintivamente. Gostaria de falar com Gabriel. E... Amanda olhou para Júlia e sua expressão se suavizou completamente. Meu Deus, como ela cresceu. Posso segurá-la? Isabela hesitou. Algo nela gritava para fechar a porta, proteger Júlia, chamar Gabriel. Mas a mulher à sua frente era claramente a mãe da bebê. Como poderia negar? Claro, disse finalmente, passando Júlia para Amanda. A transformação foi instantânea. Amanda segurou a filha com familiaridade natural, os olhos se enchendo de lágrimas. Júlia, inicialmente resistente, relaxou nos braços da mãe, como se alguma memória primitiva reconhecesse aquele toque, aquele cheiro. Oi, meu amor, sussurrou Amanda. Mamãe voltou. Isabela sentiu como se o chão estivesse desaparecendo debaixo de seus pés. Mamãe voltou. As palavras ecoaram em sua mente, carregadas de implicações que ela não queria processar. Gabriel está numa reunião, disse Isabela, a voz soando estranha para ela mesma. Mas, entre,
Posso fazer um café? Elas se dirigiram para a sala de estar, Amanda ainda carregando Júlia, que parecia estranhamente calma em seus braços. Isabela preparou café com mãos trêmulas, tentando processar o que estava acontecendo. Amanda Monteiro, a esposa de Gabriel que havia morrido? Não, espera. Gabriel nunca havia dito explicitamente que ela estava morta. Apenas que Júlia perdeu a mãe no parto, que houve complicações. Isabela sempre assumiu, mas agora percebia que havia uma diferença entre morrer no parto e abandonar a família após o parto. Você deve estar confusa, disse Amanda, quando Isabela voltou com o café. Gabriel nunca contou sobre mim. Contou? Ele mencionou Marina. Disse que ela morreu no parto. Amanda suspirou. Marina era meu nome do meio. Amanda Marina. E eu não morri. Eu fugi. A honestidade crua da admissão deixou Isabela sem palavras. Quando Júlia nasceu, eu entrei em pânico completo, continuou Amanda, balançando automaticamente a bebê. Depressão pós-parto severa, medo, sensação de que ia ser uma mãe terrível. Então um dia, quando ela tinha 3 semanas, eu simplesmente saí, deixei um bilhete e desapareci. Onde você esteve? Europa. Tratamento, terapia, tempo para me encontrar. Sei que foi covarde, sei que machuquei Gabriel e Júlia, mas na época, achei que eles estariam melhor sem mim. Isabela não sabia o que dizer. Parte dela sentia compaixão pela mulher que claramente havia sofrido. Outra parte, a que havia visto Gabriel lutando sozinho, sentia raiva. E agora? Agora estou bem. Estou curada. E quero minha família de volta. As palavras foram como uma faca no peito de Isabela. Minha família, claro. Gabriel, Júlia, eles nunca foram dela para começar. Ela sempre foi apenas uma intrusa temporária, aquecendo um lugar que pertencia a outra pessoa. Foi nesse momento que Gabriel desceu as escadas, ainda falando ao telefone em inglês. Quando viu Amanda, parou no meio da frase. I'll call you back, disse para o telefone, desligando sem tirar os olhos da ex-esposa. Oi, Gabriel, disse Amanda suavemente. Amanda. A voz dele era neutra, controlada. O que você está fazendo aqui? Vim buscar minha família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela se sentiu completamente supérflua, uma observadora de uma reunião íntima que não era de sua conta. Levantou-se discretamente. Eu vou deixar vocês conversarem. Isabela, não precisa... Começou Gabriel. Preciso sim. Vocês têm muito para conversar. Isabela subiu para seu quarto e fechou a porta, encostando-se nela como se pudesse bloquear fisicamente a realidade do que acabara de acontecer. Através da janela, podia ver o jardim onde brincara com Júlia naquela manhã, onde Gabriel a havia encontrado ensinando a beber sobre flores. Tudo parecia diferente agora. Como se ela estivesse vendo um cenário de teatro que estava sendo desmontado, revelando que nada daquilo era real. Isabela passou o resto da tarde em seu quarto, ouvindo vozes abafadas vindas de baixo. Às vezes Amanda ria, um som melodioso que ecoava pela casa. Às vezes Gabriel falava com aquela voz séria que ela conhecia das reuniões de negócios. Às vezes Júlia choramingava e Isabela precisava se segurar para não correr escada abaixo. Por volta das 6 da tarde, Dona Rosa voltou das compras e subiu para falar com ela. Minha filha, que cara é essa? A esposa do Gabriel voltou. Dona Rosa se sentou pesadamente na beirada da cama. Amanda? Mas ela não estava morta, apenas ausente. Ai, meu Deus. Dona Rosa balançou a cabeça. E agora? Agora ela quer a família de volta. E eu acho que preciso sair daqui. Isabela. Dona Rosa, eu sempre soube que era temporário. Sempre soube que eu não pertencia realmente aqui. Amanda é a mãe de Júlia. É a esposa de Gabriel. Eu era só um substituto. Você não é um substituto de ninguém, menina. Você é quem cuidou desta criança, quem trouxe vida para esta casa, quem fez Gabriel voltar a sorrir. Mas não sou a mãe dela.
Não sou a esposa dele. E nunca vou ser. Dona Rosa ficou quieta por um momento. E se Gabriel escolher você? Ele não vai escolher. Como poderia? Amanda é linda, educada, da mesma classe social. Ela é a mãe da filha dele. E eu sou ninguém. Você não é ninguém. Você é a mulher que ele estava aprendendo a amar. Estava. Passado. Antes de lembrar do que realmente perdeu. Naquela noite, Isabela não desceu para jantar. Dona Rosa trouxe uma bandeja, mas ela mal tocou na comida. Ficou acordada até tarde, olhando pela janela, ouvindo os sons da casa. Por volta das 11, ouviu passos no corredor, uma parada em frente à sua porta. Gabriel bateu suavemente. Isabela, podemos conversar? Estou cansada, Gabriel. Amanhã, talvez. Por favor, só 5 minutos. Isabela se levantou e abriu a porta. Gabriel estava desarrumado, cabelos bagunçados, expressão exausta. Como está Júlia? Perguntou ela. Confusa. Ela não entende por que há uma estranha que a carrega como se a conhecesse. Não é uma estranha. É a mãe dela. Isabela? Gabriel se aproximou. Precisamos conversar sobre isso. Não precisamos, não. Amanda voltou. Vocês são uma família. Eu era só uma funcionária temporária. Você sabe que não é só isso. Sei. Porque até hoje de manhã eu achava que sua esposa estava morta. Que descobrir que ela só foi embora muda muita coisa. Gabriel suspirou. Eu deveria ter contado. Deveria. Mas entendo por que não contou. É mais fácil dizer que alguém morreu do que dizer que te abandonou. Isabela, o que houve entre mim e Amanda acabou no dia que ela decidiu ir embora. O que está acontecendo entre nós é real. É? Porque ela está aqui embaixo, na casa de vocês, com a filha de vocês, falando sobre reconstruir a família de vocês. E eu sou só a babá que se iludiu. Você não se iludiu. Eu também senti. Sinto. Isabela balançou a cabeça. Gabriel, olha para a situação de fora. Amanda é linda, educada, provavelmente formada numa universidade cara. Ela é a mãe de Júlia, e eu sou uma órfã sem diploma que dormiu no chão para consolar sua filha. E foi exatamente isso que me fez perceber quem você realmente é. Uma funcionária dedicada. Uma mulher extraordinária. Isabela sentiu os olhos enchendo de lágrimas. Não me torna mais fácil. Gabriel, Amanda voltou porque está pronta para ser mãe. Júlia precisa da mãe dela. E você? Você merece ter sua família de volta. E você? O que você merece? Eu mereço lembrar que lugar é meu no mundo. E não é aqui. Gabriel ficou quieto por um longo momento. Você vai embora? Vou. Amanhã mesmo. Para onde? Não sei ainda. Mas longe daqui. Isabela. A voz dele estava quebrada. Não precisa ser assim. Precisa sim. Para todos nós. Isabela fechou a porta suavemente, deixando Gabriel do lado de fora. Encostou-se na madeira e deixou as lágrimas finalmente saírem. Chorou pelo sonho que nunca deveria ter alimentado, pela família que nunca foi sua, pelo homem que estava aprendendo a amar, mas que nunca poderia realmente ter. Lá embaixo, ouvia vozes. Gabriel e Amanda conversando baixo. Sobre Júlia, sobre o futuro, sobre segundas chances. E Isabela soube que estava fazendo a coisa certa. Algumas histórias de amor não tinham final feliz. Algumas pessoas eram destinadas a ser pontes para outros encontrarem seu caminho, não o destino final. Na manhã seguinte, antes de qualquer pessoa acordar, Isabela arrumou suas poucas coisas na mesma mala de papelão com que havia chegado. Escreveu uma carta para Gabriel e outra para Dona Rosa. Beijou a testa de Júlia, que ainda dormia profundamente. E saiu silenciosamente da casa, onde havia sido mais feliz do que jamais imaginara ser possível, sabendo que às vezes amar alguém significa deixá-lo ir. O ônibus de Campos do Jordão para São Paulo levou Isabela de volta ao ponto de partida,
Mas ela não era mais a mesma mulher que havia feito aquela viagem 2 meses antes. Carregava a mesma mala de papelão, tinha a mesma quantia pequena de dinheiro, mas algo fundamental havia mudado. Ela sabia que merecia mais. Não voltou para a cidade Tiradentes. Em vez disso, pegou outro ônibus direto para Florianópolis. Era um impulso, uma decisão tomada na rodoviária quando viu o cartaz publicitário de uma cidade que prometia qualidade de vida e novos começos. Tinha ouvido falar que Santa Catarina era um lugar onde pessoas começavam vidas novas, onde o passado pesava menos que o futuro. A viagem durou 12 horas. Isabela passou a maior parte do tempo olhando pela janela, vendo o Brasil mudar conforme desciam do sudeste para o sul. Pensou em Júlia. Como estaria se adaptando ao retorno da mãe? Pensou em Gabriel. Ele havia tentado ligar 3 vezes, mas ela não atendeu. Pensou em Dona Rosa, a única que realmente entenderia sua decisão. Mas principalmente, pensou no que queria construir dali para frente. Florianópolis a recebeu com chuva fina e vento frio de outono. Isabela pegou um ônibus urbano sem destino específico, apenas observando a cidade passar pela janela. Era diferente de São Paulo, mais limpa, com montanhas verdes ao fundo e o mar sempre presente. Havia algo reconfortante na geografia da ilha, como se ela fosse naturalmente protegida do resto do mundo. Desceu no centro, numa praça movimentada onde pessoas caminhavam sem a pressa desesperada dos paulistanos. Sentou num banco e abriu o notebook que Gabriel havia dado para seus estudos, agora uma das suas poucas posses de valor. Procurou pensões e quartos para alugar. Encontrou uma vaga numa casa de família em Canasvieiras, uma praia no norte da ilha. A dona, uma senhora aposentada chamada Vera, a recebeu sem muitas perguntas. 40 anos vivendo na ilha a ensinaram que pessoas chegavam em Floripa por vários motivos, nem todos felizes. Bastava pagar o aluguel em dia e ajudar com a limpeza. "Está fugindo de homem?" perguntou Vera diretamente, enquanto mostrava o quarto pequeno, mas limpo. "Não exatamente", respondeu Isabela. "Estou fugindo de uma situação que não era minha." "Ah, sei. Essas são as piores. Quando você está vivendo a vida de outra pessoa sem perceber." Isabela sorriu. Era exatamente isso. O quarto tinha uma janela que dava para um quintal com árvores frutíferas. Não era luxuoso como a mansão de Gabriel, mas era dela. Pela primeira vez na vida, Isabela estava pagando por um espaço que ninguém podia tirar dela, onde ninguém ditava regras além das suas próprias. Os primeiros meses foram difíceis. Isabela conseguiu trabalho numa creche municipal na Lagoa da Conceição, como auxiliar de sala. O salário era baixo, mas suficiente para o aluguel e alimentação básica. E, mais importante, estava fazendo o que amava, cuidando de crianças. As crianças da creche eram diferentes das do orfanato em São Paulo. Tinham pais presentes, rotinas estáveis, expectativas de futuro. Mas ainda assim, algumas precisavam do mesmo tipo de atenção que ela sempre soube dar. O carinho extra para a criança tímida, a paciência com quem tinha dificuldade de aprendizado, o abraço para quem chegava triste de casa. "Você tem jeito natural", comentou professora Márcia, a coordenadora pedagógica. "Já pensou em fazer concurso público para professora?" "Estou terminando pedagogia", disse Isabela. "Online." "Que bom! Precisamos de pessoas que realmente se importam com educação infantil." Era verdade. Isabela havia retomado os estudos com ainda mais dedicação. Estudava de noite, depois do trabalho e nos fins de semana. Não por obrigação ou para impressionar ninguém, mas porque finalmente entendia que educação era sua vocação real. Nos fins de semana, explorava Florianópolis. Caminhava pelas praias, visitava os mercados públicos, descobria cantinhos escondidos da cidade. Foi numa dessas caminhadas que encontrou sua verdadeira paixão. No mercado público do centro, havia uma seção de artesanato onde mulheres vendiam roupas infantis feitas à mão. Isabela parou numa barraca específica, fascinada pela delicadeza dos bordados, pela escolha dos tecidos, pela atenção aos detalhes. "Lindos", comentou com a vendedora,
Uma mulher de uns 50 anos com mãos calejadas, mas gentis. Obrigada, querida. Faço tudo em casa mesmo. Aprendi com minha mãe. Deve dar muito trabalho. Dá, mas é gostoso. Cada peça é única, feita com carinho. Bem diferente dessas roupas de shopping que todas as crianças usam igual. Isabela tocou uma blusininha amarela com pequenas flores bordadas. Era simples, mas havia algo especial na textura, no cuidado com cada ponto. Você faz sob encomenda? Faço sim. Por quê? Só curiosidade. Mas na verdade, não era apenas curiosidade. Era uma semente de ideia que começava a germinar. Naquela noite, Isabela puxou do fundo da mala a caixa de costura que havia sido de sua mãe. Fazia meses que não abria. Dentro, além das linhas e agulhas, havia alguns retalhos de tecido que guardava há anos, sem saber bem por quê. Sentou na cama e, por impulso, começou a costurar. Nada específico, apenas deixando as mãos trabalharem enquanto a mente vagava. Era relaxante, meditativo. As lembranças da mãe vinham em ondas suaves. Não mais dolorosas, mas reconfortantes. Quando se deu conta, havia criado uma pequena bolsinha de tecido florido, com um bordado simples mas delicado na frente. Não era perfeita, mas havia algo nela que a fez sorrir. Na semana seguinte, levou a bolsinha para a creche. Uma das mães viu e perguntou onde tinha comprado. Eu que fiz, disse Isabela, meio sem jeito. Sério? Está à venda? Não, porque eu adoraria uma igual para minha filha. Você faz sob encomenda? Isabela hesitou, mas algo na expectativa da mulher a fez concordar. Posso tentar. E assim começou Fio de Amor, nome que veio naturalmente, pensando na conexão entre quem faz e quem recebe cada peça. Começou pequeno. Bolsinhas, babadores bordados, roupinhas simples. Fazia à noite, depois do trabalho na creche e nos fins de semana. Vendia para outras mães da creche, depois para amigas das mães, depois para conhecidas das amigas. O boca a boca funcionou rápido em Florianópolis. Era uma cidade onde artesanato de qualidade era valorizado, onde pessoas gostavam de comprar produtos únicos, feitos com carinho. Você tem que vir para a feira, disse Carla, uma mãe que se tornara cliente regular. Feira de artesanato da Lagoa, todo sábado. Você venderia muito mais. Isabela resistiu no início. Feira significava exposição. Significava se apresentar como artesã profissional. Mas quando juntou dinheiro suficiente para uma barraca pequena, decidiu tentar. A primeira feira foi aterrorizante. Isabela chegou às 6 da manhã para montar a barraca, com apenas 10 peças para vender. Sentiu-se inadequada ao lado de artesãos experientes, com barracas elaboradas e centenas de produtos. Mas quando vendeu a primeira peça, uma saia para uma menina de 3 anos, e viu o sorriso da cliente ao imaginar a filha usando, soube que estava no caminho certo. Meses se passaram. Isabela se estabeleceu na rotina, creche durante a semana, costura à noite, feira aos sábados. Sua clientela crescia, suas habilidades melhoravam, sua confiança se solidificava. Começou a fazer terapia com uma psicóloga do posto de saúde do bairro. No início, apenas para lidar com a tristeza de ter deixado Júlia e Gabriel. Mas, gradualmente, as sessões se tornaram sobre muito mais. Sua infância no orfanato, a sensação de nunca pertencer a lugar nenhum, o medo constante de não ser suficiente. Você percebe que construiu uma vida independente em menos de 1 ano? Disse a psicóloga numa sessão. Trabalho estável, hobby que virou renda extra, moradia própria, estudos em andamento. Isso não é pouca coisa. Mas ainda me sinto provisória, como se tudo pudesse desaparecer. É natural. Você passou a vida inteira sem estabilidade. Vai levar tempo para acreditar que esta vida é realmente sua. E se eu não conseguir? E se eu sempre me sentir como uma impostora? Então você continua fazendo o que está fazendo, construindo evidências de que merece estar aqui. Cada roupa que vende, cada criança que ajuda na creche, cada dia que se mantém independente,
É uma prova de que você pertence à vida que criou. Fazia sentido. Isabela estava literalmente costurando sua nova identidade, ponto por ponto. O grande teste veio no final do primeiro ano. A coordenadora da creche a chamou para uma conversa. Isabela, preciso te propor algo. A professora da turma dos 2 anos vai se aposentar. Gostaria que você assumisse a sala. Mas eu ainda não terminei a faculdade. Vai terminar em 6 meses. E você já tem experiência prática. Além disso, as crianças adoram você. Os pais confiam em você. Seria uma promoção. Isabela sentiu uma mistura de alegria e terror. Ser professora titular era tudo o que sempre quis. Mas também significava mais responsabilidade, mais exposição. Posso pensar? Claro, mas não pensa muito. Você é perfeita para o cargo. Naquela noite, Isabela sentou na sua mesa de costura. Agora uma estação de trabalho organizada, não mais improvisação na cama, e refletiu sobre a proposta. 1 ano atrás, estava dormindo no chão para consolar o bebê de outra pessoa. Agora, ia se tornar responsável por uma turma inteira de crianças que seriam, de certa forma, suas. Pegou o telefone e, por impulso, ligou para Dona Rosa. Era a primeira vez que fazia contato com alguém de Campos do Jordão desde que saíra. Minha filha! A voz familiar a emocionou. Que saudade! Como você está? Estou bem, Dona Rosa. Muito bem, na verdade. Conta tudo. Isabela contou sobre Florianópolis, a creche, o artesanato, a terapia, a proposta de promoção. Sentia orgulho ao narrar sua trajetória, algo que não esperava sentir. E eles? Como estão Gabriel e Júlia? Houve uma pausa. É complicado, minha filha. Como assim? Amanda, ela tentou, realmente tentou. Mas depois de 1 ano longe não conseguiu se readaptar. Júlia estranhava ela, chorava muito. E Gabriel não era mais o mesmo. Ficou mais fechado ainda. E agora? Amanda foi embora de novo. Definitivo dessa vez. Entregou a guarda para Gabriel e disse que não se sentia capaz de ser mãe. Isabela fechou os olhos, sentindo uma mistura de tristeza por Júlia e, estranhamente, alívio por Gabriel. Como está Júlia? Confusa, coitadinha. Mas Gabriel está tentando ser mais presente. Contratou uma nova babá, mas não é a mesma coisa. Ele pergunta por você às vezes. Pergunta o quê? Como você está, se soube de alguma coisa? Acho que ele ainda... Bem, você sabe. Isabela sabia. Mas também sabia que não era mais a mesma pessoa que havia partido daquela casa. Não era mais a mulher insegura que se sentia indigna de amor. Era alguém que havia construído uma vida por conta própria, que tinha objetivos independentes, que sabia seu próprio valor. Dona Rosa, pode dar um recado para ele? Claro. Pode dizer que estou bem, que estou feliz e que espero que ele encontre alguém que o faça feliz também. Só isso? Só isso. Quando desligou, Isabela não se sentiu triste. Sentiu-se completa. Havia fechado um ciclo, honrado o passado sem ser prisioneira dele. Na manhã seguinte, aceitou a promoção na creche. E naquela tarde, numa loja de tecidos no centro, escolheu materiais para uma nova linha de roupas infantis, peças mais elaboradas, mais autorais. Fio de Amor estava crescendo, assim como sua criadora. E pela primeira vez na vida, Isabela tinha certeza absoluta de que merecia tudo o que estava construindo. 2 anos se passaram desde que Isabela chegara a Florianópolis. A primavera de 2024 trouxe consigo a maior feira de artesanato da cidade, um evento que reunia criadores de todo o sul do Brasil. Fio de Amor havia sido selecionada para participar, um reconhecimento que ainda a emocionava. Isabela chegou cedo ao Parque da Luz para montar sua barraca. Não era mais a garota insegura que tremera na primeira feira. Agora tinha uma marca consolidada, clientela fiel e, mais importante, sabia exatamente quem era. Sua barraca estava organizada com o capricho que se tornara sua marca registrada. Roupinhas infantis em tons pastéis, bordados delicados,
peças únicas que contavam pequenas histórias através dos desenhos. Havia vestidos com flores bordadas, macacõezinhos com bichinhos simpáticos, mantas que pareciam abraços em forma de tecido. Cada peça conta uma história, explicava para os clientes curiosos. E cada criança que usar vai criar sua própria história com ela. O movimento estava intenso naquela manhã de sábado. Famílias passeavam entre as barracas, turistas fotografavam os produtos, outros artesãos trocavam experiências. Isabela atendia uma cliente que escolhia um vestido para a filha quando ouviu uma voz que fez seu coração parar. Com licença, você é a Isabela? Ela se virou devagar, já sabendo quem encontraria. Gabriel estava ali, alguns metros de distância, segurando a mão de uma menina de quase 3 anos que só podia ser Júlia. Mas não era o Gabriel que ela lembrava. Este Gabriel tinha cabelos ligeiramente mais longos, uma barba por fazer que o deixava menos corporativo, roupas casuais, jeans e uma camisa de linho branca. E principalmente, seus olhos não tinham mais aquela tensão constante que ela conhecia tão bem. Gabriel, ela conseguiu dizer, a voz saindo mais calma do que esperava. Como me encontrou? Dona Rosa me falou que você estava bem. Pesquisei seu nome, encontrei sobre o fio de amor. Quando vi que você estaria nesta feira, ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de assustá-la. Precisava te ver. Isabela olhou para Júlia, que se escondia timidamente atrás das pernas do pai. A menina havia crescido, obviamente, mas mantinha os olhos verdes da mãe e algo na expressão que era puramente de Gabriel. Oi, Júlia, disse Isabela, se abaixando para ficar na altura da criança. Você se lembra de mim? Júlia balançou a cabeça que não, mas sorriu timidamente. Era natural. Tinha pouco mais de 1 ano quando Isabela partira. Ela não lembra conscientemente, disse Gabriel. Mas quando mostrei uma foto sua, ela disse que você parecia pessoa boa. Isabela sorriu, sentindo uma pontada de carinho pela criança que havia cuidado como se fosse sua. Vocês estão passeando em Florianópolis? Na verdade, nos mudamos para cá faz 3 meses. A informação a atingiu como um raio. Se mudaram? Vendi a empresa, Isabela. Vendi tudo. Realizei que estava vivendo uma vida que não era minha, numa casa que virou um mausoléu, numa cidade que só me trazia memórias ruins. Mas por que Florianópolis? Gabriel sorriu. E era o sorriso que ela lembrava, mas mais leve, mais verdadeiro. Porque uma pessoa muito sábia me ensinou que às vezes a gente precisa de um recomeço completo. E porque eu esperava, talvez, encontrar essa pessoa aqui. Isabela sentiu as pernas fracas. Gabriel, posso explicar melhor? Talvez tomar um café depois que você terminar aqui? Ela olhou ao redor. A feira continuava movimentada, suas peças estavam vendendo bem, a vida seguia seu curso normal. Mas algo fundamental havia mudado com a presença deles ali. Está bem, fecho às 5. Nós esperamos. O café da tarde se transformou em caminhada pela praia da Joaquina. Júlia corria na areia enquanto Gabriel e Isabela conversavam, mantendo uma distância segura tanto física quanto emocional. Conta sobre sua nova vida, disse Isabela, genuinamente curiosa. Comprei uma casa pequena em Santo Antônio de Lisboa. Júlia adora o mar. E eu estou aprendendo a ser pai de verdade. Como assim? Depois que você saiu, e depois que Amanda foi embora definitivamente, percebi que estava terceirizando a paternidade. Sempre tinha alguém cuidando da Júlia enquanto eu trabalhava. Mas trabalhar se tornou uma desculpa para não enfrentar a responsabilidade real. Gabriel pausou, observando a filha brincar com uma concha que encontrara na areia. Então decidi mudar tudo. Vendi a empresa para os sócios, investir o dinheiro em aplicações conservadoras e dediquei este ano para ser pai. Apenas pai. E como está sendo? Difícil, maravilhoso, assustador. Júlia é incrível, mas também é uma criança de 2 anos que testa limites constantemente.
Não é nada como as planilhas e projeções que eu entendia. Isabela riu. Criança não tem lógica empresarial. Exato. E foi uma das melhores descobertas da minha vida. Eles se sentaram numa pedra, observando Júlia brincar. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons rosados. E você, Isabela, como está sua vida? Plena, respondeu ela sem hesitar. Trabalho numa creche municipal como professora titular. Tenho meu negócio de roupas infantis. Moro numa casa que escolhi. É uma vida simples, mas é minha. Você parece diferente. Como assim? Mais segura, mais dona de si mesma. Isabela assentiu. Aprendi que não preciso de aprovação externa para existir. Que meu valor não depende de quão útil sou para outras pessoas. Gabriel a olhou com admiração. Foi isso que você tentou me ensinar naquela conversa na biblioteca, não foi? Sobre honrar o passado vivendo o presente. Foi. Mas você precisava aprender sozinho. Precisava mesmo. E Isabela, eu preciso te pedir desculpas. Por quê? Por não ter lutado por você quando Amanda voltou. Por ter deixado que você carregasse sozinha o peso de decidir o que era certo para todos nós. Isabela ficou quieta por um momento, processando as palavras. Gabriel, eu tomei a decisão certa na época, para todos nós. Amanda era a mãe de Júlia, vocês tinham uma história. Eu era uma funcionária que se apaixonou. Você nunca foi apenas uma funcionária. Você foi a pessoa que me ensinou a ver Júlia como filha, não como responsabilidade. Que me ensinou que presença é mais importante que provimento. E você foi a pessoa que me mostrou que eu tinha conhecimento valioso, que minhas ideias importavam, que me deu coragem para acreditar em mim mesma. Eles se olharam e Isabela percebeu que não havia mais dor ali, nem mágoa, nem arrependimento. Apenas duas pessoas que haviam se transformado através do que viveram juntas. Posso fazer uma pergunta? Disse Gabriel. Claro. Você seria capaz de me dar uma segunda chance? Não como patrão e funcionária, não por causa de Júlia, mas como duas pessoas que se respeitam e que podem construir algo juntas? Isabela sentiu o coração acelerar, mas não de ansiedade, de expectativa genuína. Gabriel, eu não sou mais a garota insegura que saiu da sua casa. Tenho uma vida construída, objetivos próprios, uma carreira que amo. Se fosse para tentarmos alguma coisa, seria como iguais. É exatamente isso que eu quero. Uma parceira, não alguém que eu cuide ou que cuide de mim. Alguém que escolha estar comigo porque quer, não porque precisa. E Júlia? Júlia precisa de uma figura materna, isso é verdade. Mas primeiro, ela precisa ver o pai feliz, em um relacionamento saudável. E eu preciso estar com alguém que escolho por amor, não por conveniência ou obrigação. Júlia correu até eles naquele momento, com as mãos cheias de areia e o rostinho corado de sol. Papai, olha! Disse ela, mostrando uma concha especialmente bonita. Que linda, princesa! Mostra para a Isabela. Júlia se aproximou timidamente de Isabela, estendendo a concha. Para você, disse com a seriedade solene das crianças pequenas. Isabela aceitou o presente emocionada. Obrigada, Júlia. É a concha mais bonita que já vi. É de presente, insistiu Júlia. Depois correu de volta para suas brincadeiras. Gabriel e Isabela riram, e o clima tenso se dissolveu completamente. Então, disse Gabriel, que tal começarmos devagar? Jantares de vez em quando, passeios no parque com Júlia, conversas sobre educação infantil? Começar devagar parece perfeito. 6 meses depois, numa tarde de primavera, Gabriel apareceu na feira de artesanato com algo incomum. Nervosismo visível. Isabela, posso te interromper por alguns minutos? Claro. Aconteceu alguma coisa? Sim, não. Quer dizer... Ele respirou fundo. Posso fazer uma pergunta na frente de todo mundo? Isabela olhou ao redor. A feira estava movimentada. Outros feirantes observavam curiosos. Alguns clientes pararam para ver o que acontecia. Gabriel, o que você está fazendo?
Ele se ajoelhou ali mesmo, na frente da barraca do fio de amor, e puxou uma pequena caixa do bolso. Isabela Santos, você quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu durou apenas segundos, mas pareceu eterno. Então Isabela começou a rir, não de nervosismo, mas de alegria pura. Gabriel Monteiro, você está me pedindo em casamento no meio de uma feira de artesanato? Estou, porque foi numa feira que você construiu sua independência. Foi aqui que você se tornou quem é hoje. E eu quero fazer parte da sua vida como ela é, não tentar te levar para a minha. E se eu disser sim? Aí a gente casa na praia, na frente dos nossos amigos, e eu prometo ser o melhor marido e pai que conseguir ser. Isabela olhou para Júlia, que observava tudo com os olhos arregalados, sem entender completamente, mas sentindo a importância do momento. Sim, disse ela, estendendo a mão para receber o anel. Claro que sim. A feira inteira explodiu em aplausos. Outros feirantes gritaram parabéns, clientes tiraram fotos, Júlia bateu palminhas sem saber exatamente por quê. E no meio daquela celebração espontânea, Gabriel beijou Isabela pela primeira vez em 3 anos, agora sabendo que eram 2 pessoas completas escolhendo se unir, não 2 metades procurando se completar. O casamento aconteceu 3 meses depois, na Praia da Joaquina, no final da tarde. Foi exatamente como Isabela sempre sonhara que seria, simples, genuíno, cercado por pessoas que realmente importavam. Dona Rosa veio de Campos do Jordão, trazendo lágrimas de alegria e um buquê de flores do jardim da antiga casa. Os colegas da creche onde Isabela trabalhava fizeram questão de estar presentes. Os outros feirantes do artesanato organizaram a decoração. Dona Vera, a proprietária da pensão, fez o bolo. Isabela usou um vestido que ela mesma costurou, simples, em tons de azul claro, com pequenos bordados que contavam a história do casal através de símbolos. Uma casa, uma criança, um livro, um coração. Gabriel estava nervoso, mas feliz. Júlia, como daminha de honra, levou as alianças numa almofadinha bordada por Isabela. Vocês sabem por que estamos aqui, disse o celebrante, um amigo de Gabriel, que se tornara também amigo de Isabela. Gabriel e Isabela não precisam de nossa aprovação para se amarem. Eles escolheram se unir oficialmente porque querem compartilhar essa alegria conosco. As promessas que fizeram um ao outro foram simples e verdadeiras. Eu, Gabriel, prometo ser seu companheiro em todas as fases da vida, respeitar seus sonhos tanto quanto os meus e construir junto com você uma família baseada no amor e no respeito mútuo. Eu, Isabela, prometo dividir com você tanto os dias fáceis quanto os difíceis, apoiar seu crescimento como pai e como homem, e nunca esquecer que somos parceiros escolhendo estar juntos todos os dias. Quando se beijaram, o sol se punha exatamente atrás deles, criando uma fotografia natural que nenhum fotógrafo profissional poderia planejar melhor. A festa foi na areia mesmo, com música ao vivo de um grupo local, comida preparada pelos amigos, e Júlia correndo descalça entre os adultos, finalmente entendendo que aquela configuração, papai, Isabela e ela, era sua família real. 2 anos depois, numa manhã de outono, Isabela estava na cozinha da casa em Santo Antônio de Lisboa, preparando o café da manhã quando Júlia entrou correndo. Mamãe Isa, o bebê mexeu. Isabela sorriu, colocando a mão na barriga de 6 meses. Mexeu mesmo? Acho que ele está dizendo bom dia para a irmã mais velha. Gabriel apareceu na porta da cozinha, cabelos desarrumados de sono, segurando uma xícara de café. 2 mulheres da minha vida conversando sobre o 3º membro da família, disse ele, beijando o topo da cabeça de Júlia e depois os lábios de Isabela. Como posso ser mais sortudo? Você pode lavar a louça do café, respondeu Isabela rindo. A casa deles era pequena, mas aconchegante. Isabela havia decorado com o mesmo cuidado que colocava em suas roupas infantis. Cada objeto tinha significado, cada canto contava uma história. Na sala, numa parede especial, estavam emolduradas a primeira roupa que ela vendeu na feira, uma foto do dia do casamento e um desenho que Júlia fizera da família, 4 palitinhos com sorrisos enormes. Fio de Amor havia crescido,
E agora tinha uma pequena loja no centro histórico de Florianópolis, além da presença nas feiras. Isabela continuava trabalhando na creche 3 dias por semana e dedicava os outros 2 para o negócio. Gabriel a ajudava com a parte administrativa, descobrindo que tinha talento para gerenciar um negócio pequeno e pessoal. "Sabe o que mais me impressiona?", disse Gabriel numa dessas manhãs, observando Isabela bordar uma blusa pequena enquanto Júlia brincava ao lado. "O quê?" "Como você transformou tudo ao seu redor. A mim, Júlia, esta casa, até seu trabalho. Você tem esse dom de fazer as coisas floresceram." "Não é dom", corrigiu Isabela, sem levantar os olhos do bordado. "É escolha. Toda manhã, eu escolho ver possibilidades em vez de limitações. Escolho acreditar que as pessoas são capazes de crescer. Escolho investir amor nas coisas que importam. E você escolheu investir amor em nós." "Escolhi. E vocês escolheram investir amor em mim. É assim que funciona." Júlia, agora com 5 anos, interrompeu a conversa mostrando um desenho que havia feito. "Olha, é nossa família quando o bebê nascer." O desenho mostrava 4 figuras de palitinho numa casa pequena, com um sol amarelo gigante no céu e flores por toda parte. No canto, numa letra caprichada de criança, estava escrito: "Família Monteiro Santos, Casa do Amor." Isabela sentiu os olhos marejarem, como sempre acontecia quando percebia o quanto sua vida havia mudado. 5 anos atrás, era uma órfã sem perspectivas dormindo no chão de uma kitnet em São Paulo. Hoje, era esposa, mãe, professora, empresária e, principalmente, uma mulher que sabia exatamente quem era e o que queria. "Sabe o que vamos pendurar na parede?", disse Gabriel, admirando o desenho. "O quê?" "Isso aqui. Porque é exatamente isso que somos. Uma família que escolheu se formar por amor, não por obrigação." Naquela tarde, enquanto Júlia dormia a sesta e Gabriel trabalhava no escritório improvisado no quarto de hóspedes, Isabela sentou na varanda da casa com vista para o mar e abriu o diário que mantinha desde que chegara a Florianópolis. "Hoje percebi", escreveu, "que às vezes as melhores histórias começam quando pensamos que tudo acabou. Quando saí daquela mansão em Campos do Jordão, achei que estava perdendo a única chance de ser feliz que teria na vida. Mas na verdade, estava indo buscar a pessoa que precisava ser para merecer uma felicidade verdadeira. Gabriel não me salvou. Eu não o salvei. Nós nos encontramos quando ambos estávamos prontos para um amor maduro, baseado em escolha, não em necessidade. E descobrimos que a melhor forma de honrar quem fomos é construir conscientemente quem queremos ser." Hoje, olhando para Júlia dormindo, sentindo o bebê se mexer na minha barriga, ouvindo Gabriel cantarolando no escritório, posso dizer com certeza, eu mereço esta felicidade. Não porque alguém me deu, mas porque eu construí. E fechou o diário, sabendo que aquela história, a sua história, estava apenas começando.